Então, meus irmãos, hoje eu vou falar sobre esperar e ter esperança. Lamentações 3, de 16 a 27. Este texto, ele é um texto de muita dor, muita profundidade. Ele é o capítulo do meio do livro de Lamentações, o livro de Jeremias, onde Jeremias derrama a alma dele, o coração dele, perante Deus, vendo o sofrimento do povo em Jerusalém. Jerusalém esteve cercada por 15 meses, por aí, e finalmente caiu sob o domínio de Nabucodonosor. Os muros derrubados, o templo invadido, todos os tesouros do templo levados, o povo na fome, na miséria, as crianças morrendo de fome, um sofrimento atroz. E Jeremias escreve esse livro de Lamentações. São 5 capítulos. É interessante que cada capítulo tem 22 versículos. E é um acróstico que cada um desses versículos começa com uma das letras do alfabeto hebraico. O capítulo 3, que está bem no meio, ele tem 66 versículos. Ele tem 22 vezes 3. O 1 e 2 tem 22 versículos, o 4 e o 5, 22 versículos. E esse capítulo do meio, ele é muito profundo, porque Jeremias vem falando da dor do povo, do que ele estava observando, do sofrimento do povo, e vem lamentando. É interessante, irmãos, a gente saber, né, que lamentar é uma expressão humana. Lamentar não é pecado. Quando a gente passa por alguma dor, por algum sofrimento, alguma perda, a gente reage sentindo, ficando triste, se abatendo. E a Bíblia não promete que a gente não vá ter momentos difíceis. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, naquela hora tão grave, tão extrema, Jeremias lamentava. E nos primeiros versos ele diz: quebrou com cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza, e afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Ele estava falando: eu estou mal, eu estou sem paz. E no verso 18, veja o que ele diz: então disse eu, já pereceu a minha força. Tipo, acabaram as minhas forças. E ainda, como também a minha esperança no Senhor. Já pereceu a minha força e também a minha esperança. Eu vou falar sobre esperar e ter esperança. Esses versículos falam muito disso. Então pensa, na caminhada a gente enfrenta lutas, problemas,
relacionamento, dificuldades, sofrimentos, frustrações, dores, traições, enfermidades. A vida, o caminho é estreito, a vida é dura, não é moleza, não é passeio no parque. Só que aqui, Jeremias estava passando uma situação extrema, o povo estava passando uma situação de sofrimento absurdo, e ele foi lá no fundo do poço. É muito importante saber que, como cristãos, quando a gente bate no fundo do poço, como lidar com isso? Como enfrentar essas situações? Tem um fundo de poço pequenininho, ou seja, tem uma frustração pequenininha, tem um fundo de poço médio e tem um fundo de poço gigante. O princípio é o mesmo. Como eu lido com as situações desagradáveis, difíceis. Quando as minhas forças acabam, quando a minha esperança parece que se foi. Ele diz aqui: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Nos versos 19 e 20, ele avança nesse lamento, ele diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do amargor e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Então, quando a gente passa por um problema, pequeno, médio, grande, é lícito a gente lamentar, é lícito a gente falar com Deus do que estamos sentindo, pensando ou passando. E ele disse: pereceu minha esperança, acabaram as minhas forças, mas ele ainda derrama o coração, ele ainda se abre e é franco, é honesto com Deus. No verso 20, Jeremias experimenta algo diferente. 20 e 21. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. 21. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. No 20 ele ainda fala do abatimento dentro dele, mas aqui no 21 ele vira uma chave. Uma tradução diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Do que ele vai recordar? Em que ele vai esperar? Verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então, quando Jeremias se sente sem forças, sem esperança, e ainda lamenta e vê o abatimento dele, chega uma hora que ele bate no fundo do poço e ele vira a chave, dá o clique. Ele para e diz:
Eu estou lamentando, tudo isso é verdade. Eu estou no fundo do poço, é real. Mas o que eu vou ficar pensando? O que eu quero recordar? Onde é que eu vou ter a minha atenção, minha mente? Aqui que eu vou me apegar. E ele pensa, eu vou me lembrar, eu vou me recordar das misericórdias do Senhor. E aí, dali para frente, ele começa a proclamar a perfeição, a bondade, a justiça, a misericórdia de Deus. Por quê? No fundo, irmãos, nós somos pecadores imperfeitos, nós falhamos. Muitas vezes a gente sofre por causa dos nossos próprios erros, tipo, semeamos e colhemos. Colhemos espinhos porque semeamos espinhos. Outras vezes a gente sofre por causa dos erros dos outros. Somos atropelados. Outras vezes o inimigo se mete. Às vezes o sofrimento vem como consequência de erros de uma nação inteira, que era o caso aqui. Os reis, 1, 2 gerações, 3 gerações, e ali aquele povo estava colhendo aquele péssimo fruto. Não eram apenas vítimas, eles também rezaram naquela cartilha daqueles reis. E nesse fundo de poço, Jeremias pensa, o que é que eu vou me ater? Em que eu vou me apegar? Já tinha falado tudo que tinha direito, derramado sua alma. Falou, eu vou me recordar de que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Que as misericórdias do Senhor não têm fim, que elas se renovam a cada manhã. E grande é a fidelidade de Deus. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, nele esperarei. Então, na nossa vida, há momentos, pequenos, médios e grandes, que a gente fica sem esperança, que a gente se desespera, que a gente se abate. Mas a gente pode aprender a virar a chave. É lícito lamentar, comentar, derramar o coração, sim, mas podemos virar a chave e dizer, eu vou confiar no Senhor. Pensa bem, isso não é teimosia, isso é fé. Isso não é um pensamento positivo, eu por mim mesmo me reinvento. Não, eu estou sem forças, mas no fundo do poço, eu olho, eu lembro, eu abro meu coração, a minha mente, eu me volto para Deus e digo, Senhor, Tu és a minha porção. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Verso 25. 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, queridos, é assim que a gente lida com a nossa humanidade.
É assim que a gente lida com a nossa realidade. Mas, pastor, eu penso em ter uma vida abençoada. Amém. Eu penso em ser próspero. Amém. Eu penso em coisas boas para a minha vida, não em coisas ruins. Amém. Continue pensando. Parte do sofrimento humano também tem a ver com o fato da gente não controlar todas as coisas. Tem coisas que estão no nosso alcance, tem coisas que dependem de nós, mas tem muita coisa que você não dá conta de prevenir, de controlar. Que bom que você pensa positivo. Continue pensando assim. Que bom que você trabalha duro para melhorar a sua vida e a sua realidade. Continue fazendo assim. Que bom que você procura temer a Deus e andar no caminho certo, fazendo bem, semeando boas sementes. Prossiga. Só que isso, tudo isso que é bom e que vai dar bom resultado na sua vida, não é uma carteirinha de imunidade absoluta ao sofrimento. E você não tem controle do futuro. Ninguém tem. Invariavelmente, nós vamos passar por esses momentos pequenos, médios ou grandes, de abatimento, de falta de forças, de desesperança. Então, nosso relacionamento com Deus não é um acordo, uma combinação de Senhor, eu estou contigo, hein? Agora veja bem, o que o Senhor vai me permitir eu passar? Não é isso. O nosso relacionamento com Deus é assim: Senhor, eu estou contigo, eu quero fazer o melhor, eu espero o melhor, mas ainda que venha a tribulação, eu estarei contigo. Isso é aliança, isso é relacionamento. Então, uma estratégia para a gente lidar com o nosso sofrimento, fundo de poço, problemas, é recordar ativamente quem é Deus. É recordar o caráter dele, a palavra dele. É trazer à memória aquilo que pode dar esperança para a gente. O salmista, no Salmo 42, ele vem falando também de um momento difícil. No verso 5 ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Lembrar as misericórdias do Senhor, lembrar o caráter de Deus, lembrar as promessas de Deus é uma das estratégias de como lidar com a nossa luta, com nossos sofrimentos e frustrações. Outra estratégia é a gente conversar com a nossa alma. Lamentar, botar para fora e conversar. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Outra estratégia é, lá no fundo do poço, a gente lembrar
das bênçãos, lembrar das promessas, lembrar do que Ele já fez, o que Deus já fez por mim. Então, quando ele fala, esperarei no Senhor, eu vou ficar com a minha expectativa no Senhor. Tem a ideia assim de que para nós cristãos, ter esperança é saber que apesar das dificuldades que a gente enfrenta na vida, o melhor de Deus ainda está por vir. Então, esperar em Deus vai abrir nossa mente e nosso coração para ter esperança. E outra coisa, quando a gente passa por problemas e tribulações, que a gente esgota a força e até fica desesperançado, a gente vai ter que aprender a soltar o que não é da nossa conta. Porque um problema é que às vezes você fica segurando coisas que Deus não deu para você carregar. Você fica querendo controlar coisas, pessoas e circunstâncias que não são da sua conta. E fica sofrendo, e fica gastando energia. Solta! Você não é Deus. Então, fundo de poço é o lugar onde a gente aceita a nossa impotência. Quanto mais você, não estou dizendo cave e se subestime, se autodeprecie, veja quanto você é miserável ativamente. Não estou falando isso. Viva a vida, segue a vida, curte a vida, celebre a vida, pense no melhor, semeie o melhor, construa o melhor e você vai viver o melhor de Deus para você. Porém, vivendo o melhor de Deus, colhendo bons frutos, vai ter uma vez que a sua colheita vai pifar. Eu estou falando deste momento. Uma colheita que pifou é um negócio mais ou menos grande. Mas tem um negócio pequenininho do seu dia a dia que você se frustra e não sabe lidar com isso. Então, aprender a esperar no Senhor vai ajudar a gente a desenvolver a esperança. Aprender a esperar no Senhor vai ajudar a gente a aprender a descansar. Descansar é soltar o que você está segurando, que não lhe compete segurar. Expectativas, mudança do outro, você fica segurando. Aprender a esperar no Senhor vai nos levar a aprender a descansar e repousar. Espera aí, pastor, numa hora difícil, é possível descansar? Numa hora crítica, é possível repousar? É possível. Porque quando você está lá no fundo do poço, acabou a sua esperança, esgotaram as suas forças, o que você vai fazer? Não tem nem mais força para se debater. Descansa no Senhor. Espera nele. Olha para ele. Solta o que não lhe cabe. Fazer justiça com a sua mão, mudar o outro, transformar as coisas à sua volta, lidar com pessoas, estruturas, instituições. Você não é Dom Quixote. Você não é Cristo. Você não vai mudar o mundo. Quem é o Salvador é Jesus.
Espera no Senhor, confia nele, aprenda a descansar em Deus e repousar nele. E é interessante porque nesse ponto aí de inflexão, nesse divisor de águas, nesse tipo fundo de poço, duas coisas surgem. Uma, você solta o ativismo. O ativismo tem a ver com eu fazer no meu muque, eu acontecer, meus pensamentos, minha vontade, minhas emoções, eu vou, eu faço, eu aconteço. No fundo do poço, o ativismo pifa, se esgota. Descansar no Senhor, repousar nele, esperar nele, não leva eu para o outro polo da passividade. Então, veja, é muito maravilhoso você aprender com Deus todos os dias nas pequenas coisas. E eu digo para você, se você aprender esses princípios nas pequenas coisas, você não vai ficar acumulando. Imagina, uma pequena coisa, duas pequenas coisas, 3, 4, 5, 20, 100 vezes Deus me deu a chance em pequenas coisas. Agora Deus vai permitir o pancadão. Se eu aprendo na pequena coisa, eu aprendi um princípio. Não vou ter tanto pancadão na vida. Você olha para a vida da pessoa e fala assim, caramba, aquela mulher, aquele homem, não tem tanto pancadão. E eu aqui com um pancadão, e depois do outro, todo ano tem um pancadão na minha vida. Aprenda os princípios de Deus, nas pequenas coisas, todos os dias. Soltar, descansar, repousar, sair do ativismo, mas não ir para a passividade, imobilização, aprendendo a fazer a sua parte, esperando em Deus que Ele faça dele. No fundo do poço, soltando o controle, abrindo mão do ativismo, sem descansar na passividade, você vai descansar em Deus, nas promessas de Deus, e você vai buscar nele a sua fonte. Todas as minhas fontes estão em ti, diz o salmista. Senhor, a minha esperança está em ti, a minha força eu derivo de ti. Então, o fundo do poço não só expõe a nossa impotência, mas a graça pode revelar-se para você ali, se você olha. Se você bateu no fundo do poço e fica ainda reclamando, sai da lamentação e entra na murmuração, aí você peca. Lamentar é preciso, é necessário, é lícito. Murmurar é rebelar-se contra Deus por causa das dificuldades. Lamentar é chorar e falar da sua dor, da sua fragilidade. Murmurar é entrar no coitadismo, na autocomiseração. Tadinho de mim, também eu vou fazer pirraça, porque Deus não fez como eu queria. Vai sofrer, e é esse sofrimento da murmuração, da murmuração, do coitadismo, da autocomiseração, é um sofrimento que não melhora a sua vida. Para de aprender
e está no fundo do poço, precisando do colo de Deus e não o busca. Quando eu estava alegre, eu estava buscando. Agora que a coisa não ficou tão boa como eu queria, eu parei de buscar, me rebelei. Coisa mais tola possível. Não tem nada mais tolo que você possa fazer do que, na hora difícil, você virar as costas para Deus. Isaías 40 diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Bati no fundo do poço, aprendi a esperar e esperar no Senhor. Aprendi a soltar, aprendi a baixar a bola do ativismo e estou esperando no Senhor. E o que vai acontecer? Ele começa a se revelar para mim. Ele começa a dizer: eu sou a tua força. Ele começa a dizer para mim: eu sou a tua esperança. Eu sou o teu Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Se creres, verás a glória de Deus. É lá no fundo do poço que a gente tem esse encontro com Ele. Hebreus capítulo 11, que fala da fé, dos heróis da fé, e é muito interessante porque fala das lutas, das batalhas, dos sofrimentos que eles passaram. No verso 34 diz assim: da fraqueza tiraram forças. Olha que coisa estranha. Da fraqueza tiraram forças. É isso aí que é o caminho. É isso aí que é o aprender com Deus. É aí que a gente aprende as coisas eternas com Ele. Muitas vezes nós ficamos fantasiando, imaginando, desejando uma vida cristã de imunidade ao sofrimento. O que você vai aprender se o sofrimento não passa por você? Frustração nenhuma. Vai só aprender a reforçar o seu salto alto? Não, é na hora que bate no fundo do poço que você solta e você se volta para Deus e você ativa a sua fé. Jeremias estava no fundo do poço lamentando a sua dor, lamentando legitimamente, sentindo que estava fraco, impotência radical. Mas ele falou: eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E aí vira a chave. Joel 3, verso 10, diz: diga ao fraco, eu sou forte. Oh, aleluia! É possível que hoje você tenha identificado um fundo de poço pequenininho, mais ou menos, médio, grande. Tem um que é recente, outro que é antigo. Ok, você está em contato com essa sua impotência. Você já falou para Deus, você já botou pedido de oração, você já clamou a Deus, já jejuou, já bateu no fundo do poço. Aí você pode dizer: eu sou fraco. Eu estou fraco, mas no Senhor eu sou forte, porque Ele é a minha força. Oh, glória! Lá no fundo do poço, nessa conexão que você pode ter feito aí, diga: eu sou forte. Diga de novo: eu sou forte no Senhor. Eu sou forte no Senhor. O Senhor é a minha força. Então, tirar
forças da fraqueza têm a ver com perseverar na fé e se apegar a Deus. O fato é que em Cristo estamos assentados em lugares celestiais. Nós estamos nele, o Espírito do Senhor veio habitar em nós, ele está em nós e nele nós estamos conectados com o céu. Cristo em nós, esperança da glória. O Senhor Deus é soberano, ele reina e está vestido de majestade. Então, o que eu espero? Linhas gerais. Jesus disse para os discípulos, depois da ressurreição: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esperem, fique nesse lugar de expectativa. Eu espero o derramar do Espírito Santo sobre esta igreja, sobre a minha vida. Eu espero o Pentecostes do Senhor sobre a nação brasileira, sobre a igreja em toda a terra. Eu espero o último avivamento que virá sobre nós, e eu creio que virá com tudo, virá com poder, com a manifestação da glória de Deus. Pensa, conectar-se na eternidade. Pense nas coisas que são do alto. Não é uma forma de negar as que são da terra, não. É uma forma de dizer: eu sou do céu. Pense que vai dar tudo certo no final das contas, porque quem dá a última palavra é Deus. E o bem vencerá o mal. Pense, Jesus Cristo vai voltar e ele reinará em toda a terra. E o Pai vai limpar de nossos olhos toda a lágrima. Pense, nele nós venceremos a morte. E também vamos vencer aqui na terra. Também vamos vencer as nossas batalhas, as nossas lutas. Sim, no tempo, no espaço. Nem sempre essa vitória vai ser do nosso jeito, do que a gente espera, como a gente concebe. Mas se a gente se apegar a ele, no fundo do poço, olhar para cima, soltar o controle, continuar fazendo a nossa parte, o Senhor Jesus Cristo trará sobre a sua vida a vitória dele. Isso é o que ele quer, que a vitória dele se defina na sua vida pessoal também, na sua casa, na sua família, de forma prática. Ele vai fortalecer você. Então, da fraqueza tirar forças, é porque na sua fraqueza você conecta com ele e ele é a sua força. Então, na força do Senhor, venceremos as nossas batalhas. Aleluia! Tem aquele hino que diz: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Digo fraco, eu sou forte. Da fraqueza eu vou tirar forças. O Senhor é a minha luz, a minha força e a minha salvação. Amém.